Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor, aqui Pastor Cláudio Pereira, mais uma vez comunicando e trazendo a palavra de Deus para o seu coração. Hoje o texto de Lucas, capítulo 5, logo no seu início, vai dizer o seguinte: Não temas, de hoje em diante serás pescadores de homem. E a palavra de Deus diz que Pedro e seus amigos, Tiago e João, largaram a rede e seguiram Jesus. Meus amados, essa passagem é muito linda, porque ela mostra para nós que quando o homem conhece a Jesus, ele não consegue resistir. E aqueles homens, a gente entende que eles também aguardavam o Messias, e Jesus chega no barco de Pedro e dos seus amigos e começa a ensinar a multidão. Pedro era um homem um bocado difícil, né? Nós cristãos precisamos entender isso, que nós aceitamos Jesus, mas depois nós temos os nossos conflitos, e com Pedro não foi diferente. Pedro ali naquele momento, ele tinha trabalhado a noite toda e não tinha pego peixe nenhum, né, para os pescadores de plantão. Pedro não tinha pego peixe nenhum, nada, 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 irmãos. E Jesus, até para ter um respaldo de Pedro, para que pudesse, assim, levar Pedro a crer que ele realmente poderia ser o Messias, que Pedro já aguardava, assim como todo judeu, ele senta no barco de Pedro e começa a ensinar a multidão. O interessante, amados irmãos, que Jesus, ele falava com autoridade, por isso que as pessoas criam nele. Hoje em dia, nós, pastores, nós líderes, muitas das vezes queremos falar de Jesus, mas a nossa vida não condiz muito com aquilo que nós fazemos ou falamos. Daí a autoridade, a prática daquilo que você prega. Então, Jesus, ele pregava com autoridade, porque ele vivia, ele dava o exemplo. Ele orava no monte, ele pregava a palavra, ele caminhava, ele comia junto com os discípulos, comia junto com os discípulos, comia junto com os discípulos. Então, Jesus, ele dava o exemplo. E aí, meus amados irmãos, Pedro, vendo aquela autoridade no falar, vendo aquele homem que já era conhecido por alguns, e de repente Jesus fala para Pedro, lança-te ao mar largo. E Pedro resolve, né? Olha, sabemos que és profeta em Israel. Ou vemos que é profeta em Israel. Mas pescamos a noite toda, ou trabalhamos a noite toda e não pegamos nenhum peixe. Mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. Então, meus amados irmãos, Jesus vai com Pedro, e assim, quando chega mais ao fundo, Jesus manda lançar as redes e vem um montão de peixe. E vem um montão de peixe. A autoridade. Jesus estava cheio do Espírito Santo, mesmo como homem. Viu? Eu costumo dizer que Jesus fez mais milagre como homem do que como Deus. Porque tudo que Jesus fez, ele mesmo diz depois: vós fareis coisas maiores do que essa. Mas por quê? Se nós estivermos em Cristo. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Que não é o que aparenta muitas das vezes ser. A gente faz um monte de coisa aí, dizendo e achando que está cheio do Espírito Santo, que na verdade eu vejo que para ser cheio ou batizado é uma questão de obediência. O momento pode ser, são as multiformes graças de Deus. O Espírito Santo, ele age como ele quiser, porque ele é Deus. O Espírito Santo é Deus, ele não é gênio. Então nós precisamos entender que ele age como quiser na vida de quem ele quiser, para sermos testemunhas, para fazermos a sua vontade, com temor a ele, com poder sim, manifestando a glória de Deus. E ali Jesus faz o milagre com aqueles homens, e eles dão peixe, vende peixe, joga peixe, avança, E depois Jesus vira para eles, ou melhor, Pedro, vendo aquele momento maravilhoso, ele vira-se para Jesus e diz: aparta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Ele reconheceu. Nós precisamos reconhecer quem nós somos, pecadores, e nos arrependermos, assim como fez Pedro, diante de Jesus, para que Deus possa agir em nossas vidas, para que o Espírito Santo possa agir em nossas vidas, em nós e através de nós, para mudar a vida de outras pessoas. E naquele momento, Pedro se arrepende de tudo que ele faz e se prostra aos pés de Jesus, e Jesus fala: não temas,
De agora em diante serás pescadores de homens. E leva a ele Tiago e João consigo, os filhos de Zebedeu, mais Pedro. E ali, meus amados irmãos, eles se tornam discípulos de Jesus. Que nós possamos ir a Jesus, que nós possamos apresentar a Jesus às pessoas. Não precisa fazer muita coisa, o evangelho é simples. Apenas fazer a nossa parte e apresentarmos esse evangelho maravilhoso e tremendo às pessoas para que elas venham ao conhecimento da verdade e glorifiquem a Deus que está no céu. Amém? Amém? Que Deus possa te abençoar poderosamente nesta manhã e que você e sua família possam estarem prontos a serem transformados pela palavra de Deus, pelo Espírito do Senhor, e assim ser bênção na vida de outras pessoas, também falando desse Deus tremendo e maravilhoso, porque também tu serás pescadores de almas. Não temas, porque Deus quer fazer uma obra grande na tua vida, na nossa vida. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor e um grande abraço. Deus abençoe.